Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Vamos lá, pessoal. Certificado de Depósito Bancário, o CDB. Ele é um título de depósito a prazo que é emitido por uma instituição financeira e representa um título de dívida para o investidor. A gente sabe que a instituição financeira ela pode captar recursos através de depósito à vista. Duas formas, né? Duas formas principais. Através de depósito à vista, chamada conta corrente, ou através de depósito a prazo. São operações passivas e é dessa forma que as instituições financeiras elas captam recursos. Bom, o CDB é uma forma de depósito a prazo, aonde a instituição financeira vai emitir esse título aqui, que representa a dívida que ela tem com o investidor. Por que o investidor vai colocar o dinheiro dele nesse CDB? Bom, porque o CDB ele vai prometer uma rentabilidade, né? Vamos supor aqui que ele está prometendo uma rentabilidade de 10% e ele vai ter um prazo de vencimento também, que vai ser o tempo que o investidor vai ter que deixar o dinheiro dele na instituição financeira. Se esse prazo de vencimento for de 1 ano, o investidor ele vai receber ao final do investimento aqui, considerando que ele não faça um resgate antes disso, ele vai receber 10% sobre o que ele colocar, né? Porque é 1 ano que a gente está considerando. Então, se ele colocou R$ 1.000, ele vai receber 10% que corresponde a R$ 100 lá na data de vencimento. Esse é um fluxo, então, de um CDB. Durante o tempo que esse valor ficar aplicado aqui na instituição financeira, porque para o investidor é uma aplicação financeira, né? Durante esse tempo aqui, o banco ele vai utilizar o dinheiro captado para fazer empréstimos e financiamentos. É daí, né, que a gente viu que surge o spread bancário. Perfeito. Vamos lá para as características do CDB. Primeiro ponto, quem é que pode emitir um CDB? Bancos comerciais de investimento, múltiplos de desenvolvimento. Bancos, de maneira geral, podem emitir CDB. Sociedade de crédito, financiamento e investimento. As financeiras, atualmente, elas podem emitir CDBs. E a Caixa Econômica Federal também pode emitir. É comum que os CDBs, né, apesar dessa lógica deles terem um prazo de vencimento, é comum que eles tenham liquidez diária. Assim, o investidor ele pode resgatar o valor a qualquer momento, incluindo os juros acumulados até a data de resgate. Tá? Existem alguns CDBs que não têm liquidez, mas a maioria tem liquidez imediata. Então, a qualquer momento, o investidor ele pode resgatar o dinheiro dele. Também é possível a emissão de CDBs com prazo de carência, dentro do qual o investidor não pode resgatar o título. Após a carência, a liquidez ela passa a ser diária. Então vamos pensar assim, eu tenho um CDB que ele tem um prazo de 1 ano, mas em contrapartida ele tem uma carência de 30 dias. Isso significa que dentro dos primeiros 30 dias, o investidor não pode solicitar o resgate dele. Após esse período de carência, o título ele geralmente tem liquidez diária. Aí ele pode sacar, pode resgatar esse valor de CDB a qualquer momento, mesmo recebendo aí os juros proporcionais até aquele momento ali. Então, em relação à remuneração do CDB, eu tenho que, primeiro, essa remuneração ela é diária, tá? Então, todos os dias o CDB ele vai fazer a correção dos juros. Considerando, isso é importante, tá? Considerando dias úteis. E no mercado financeiro, como padrão, se considera que o ano tem 252 dias úteis. Então, primeiro ponto, a rentabilidade do CDB ela é diária, mas dias úteis. Não é uma rentabilidade mensal. Apesar de ser comum expressar uma rentabilidade ao ano, 10% ao ano, isso é o que a gente chama de uma rentabilidade nominal. Tá? Porque como o título ele vai corrigir diariamente, a rentabilidade aqui vai ser diferente, tá? Bom, a rentabilidade ela pode ser pré-fixada, pós-fixada ou ainda ela pode ser híbrida. Pré-fixada é aquele tipo de rentabilidade que o investidor ele sabe o quanto que ele vai receber ao final, porque ela já está pré-definida. Então pode ser, por exemplo, 10% ao ano.
aí basta ele saber quanto tempo que ele vai deixar, que ele vai saber exatamente o quanto que ele vai ganhar. Pós-fixadas são aquelas que acompanham um índice de referência. E aí, o mais comum é utilizar a taxa DI como índice de referência. Aí eu poderia ter um exemplo assim, um CDB, que ele paga 90% do DI. Quando o investidor ele coloca o dinheiro dele aqui, ele não sabe exatamente o quanto que ele vai ganhar, porque ele precisa primeiro enxergar qual que foi a rentabilidade da taxa DI dentro do período de investimento. Então, se a gente tem um prazo de vencimento de 1 ano e a taxa DI durante esse prazo aqui, ela rendeu 10%, no meu caso aqui, como é 90% da taxa DI, a rentabilidade desse CDB aqui vai ser de 9%. E tem ainda a rentabilidade que ela é híbrida, que é quando a gente tem um fator pós-fixado e um fator pré-fixado. Aí poderia ser o seguinte, eu poderia ter IPCA, que é um fator pós-fixado, um índice de referência, mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada poderia ser de 6% ao ano. Ou poderia utilizar a taxa DI também. Já vi títulos assim. A gente tem a taxa DI mais 0,5% ao ano, algo nesse sentido. Pode acontecer também, tá? Diferentes formas aí de remuneração para o CDB. Quais são os riscos pelos quais um investidor está sujeito quando ele coloca o dinheiro dele num CDB? O principal risco é o risco de crédito, que é o da emissora não cumprir com a promessa de pagamento dos juros ou e do principal, tá? Então, no investimento aqui onde a gente colocou R$ 1.000, a instituição financeira ela teria que devolver 1.100, né? Porque é 1.000 do valor principal mais R$ 100 de juros. Se ela passar por dificuldades financeiras e não conseguir devolver os R$ 1.000 iniciais, ou os R$ 100, ou os dois juntos, a soma, isso caracteriza o risco de crédito. Risco de inadimplência, risco de calote. Mesma ideia aqui, tá? Bom, o fato é que os CDBs eles estão garantidos pela cobertura ordinária do FGC, que garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por conjunto de depósitos e investimentos em cada instituição financeira ou conglomerado financeiro. Então, desde que o investidor ele tenha colocado até R$ 250 mil em uma instituição financeira, considerando esse instrumento aqui, ele vai estar coberto pelo FGC também, se tratando de um CDB. Também tem um outro limite que tem que ser observado, que é de 1 milhão a cada 4 anos, tá? Estando dentro desses dois limites, ele tem a cobertura do FGC, além, é claro, né, da própria instituição financeira emitente, que ela se compromete em fazer o pagamento desse título. A gente também tem aqui presentes o risco de liquidez em títulos com carência, porque o investidor ele não consegue resgatar o valor dele enquanto não passar o prazo de carência, e o risco de mercado, principalmente aqui em títulos pré-fixados e títulos híbridos. Nessa situação aqui, caso o investidor ele queira negociar o CDB dele no mercado secundário e o título dele seja pré-fixado, pode ser que, dadas as condições atuais de mercado, o título dele ele não esteja assim tão interessante, comparando a taxa de juros do momento que ele comprou e do momento atual. E aí, utilizando a taxa de desconto naquele momento, pode ser que o investidor ele perca dinheiro em relação ao que ele colocou, ou receba menos do que ele receberia de maneira proporcional se ele mantivesse o dinheiro dele até o final do prazo de vencimento. Isso é o que a gente chama, tá, de marcação a mercado. E está presente quando a gente tem a rentabilidade pré-fixada, né? Então, naquele exemplo ali, onde a gente tinha 10% ao ano, isso vai estar presente. O que eu quero dizer com a taxa de juros estar diferente no momento atual em relação ao que ele comprou? Vamos pensar que atualmente os títulos eles estão pagando uma rentabilidade de 15% ao ano, enquanto que o título desse nosso investidor ele foi contratado a 10% ao ano. Ele vai tentar vender no mercado algo que está pagando 10% ao ano, quando agora, se a pessoa for comprar um título no mercado, ela vai receber 15% ao ano. Então, para que esse título ele possa ser vendido no mercado, ele vai ter que ser vendido a um valor menor do que o que ele está remunerando. E por isso que eu digo que o investidor ele pode perder dinheiro nessas situações. Agora é diferente, né, se a taxa de juros caiu.
Se a taxa está a 8% ao ano, é isso que os investidores estão conseguindo nesse momento no mercado. E o título dele está pagando 10. Então o título dele está atrativo, está pagando mais do que o mercado está pagando. Aí, nesse caso aqui, ele pode ter um ganho positivo caso ele venha vender esse título no mercado. Tá? Risco de mercado é óbvio que vai influenciar quando ele tiver uma rentabilidade onde ele vai perder em comparação a ele deixar o dinheiro aplicado. E tributação. Tá? O CDB, ele tem imposto de renda e tem também o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, a depender, é claro, do tempo que o valor ficou aplicado. Então, o imposto de renda ele funciona da seguinte forma: eu tenho o prazo de aplicação, que ele pode ser de até 180 dias, com uma alíquota de 22,5% de imposto de renda sobre os ganhos, sempre sobre o rendimento. De 181 a 360, a alíquota de imposto de renda é de 20%, de 361 a 720 é de 17,5%, acima de 720 a alíquota ela é de 15%. E o IOF, ele incide apenas em resgates que vão acontecer do primeiro dia até o 29º dia. Aí a alíquota ela vai decrescendo também a cada dia aqui, não a cada 180 dias, tal como a gente viu aqui, né? E depois aqui o intervalo de um ano. Aqui é a cada dia, começa em 96% e vai decaindo, né, aproximadamente aí 3% a cada dia, de 3 a 4% a depender do dia, até que no 30º dia a alíquota de IOF é de 0%. E Renan, como é que funciona o cálculo aqui então em relação aos impostos? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um investidor aqui que ele aplicou em 30 de maio o valor de 50 mil reais. Até 9/6, o rendimento bruto dele tinha sido de 100 reais. Tá? Então, se não tivesse imposto nenhum, se ele fizesse o saque aqui no dia 9/6, ele ia receber os 50 mil reais, que é o valor principal, mais os 100 reais de juros. Ele ia receber, então, 50 mil reais e 100. Mas esse é um mundo dos sonhos, né? Porque no CDB a gente tem um imposto, então ele não vai receber isso. Ele vai ter primeiro a incidência do IOF, porque o resgate aqui, entre a data de aplicação e a data de resgate, a gente teve um prazo que foi inferior a 30 dias. Então, primeiro a gente calcula o IOF. Percebam aqui que o IOF ele foi de 66%. Se ele foi de 66%, isso significa que passou 10 dias em relação à aplicação e à data de resgate. Passados 10 dias, a alíquota é de 66%, sempre calculado sobre o rendimento, tá? Então, 66% sobre 100 reais. Além disso, tá? A gente também vai aplicar o imposto de renda após o desconto do IOF. Então, do que sobrou aqui, a diferença entre os 100 reais e os 66, isso daqui dá 34 reais, tá? Sobre esses 34 reais aqui, a gente vai aplicar o imposto de renda. O imposto de renda ele segue a tabela regressiva, aconteceu antes de 180 dias, a alíquota aqui é de 22,5%, então vezes 22,50%. Bom, isso vai dar R$ 7,65 e descontando esses 66, descontando esses 7,65 dos 100 reais, o investidor, na verdade, ele teve um rendimento líquido só de 26,35. Então, no mundo dos sonhos aqui, considerando um CDB, ele sacaria, se não tivesse impostos, 50 mil reais e 100. Mas como a gente teve os impostos, ele vai sacar 50 mil reais e 26,35, tá? O restante aqui ele teve que pagar de imposto de renda e de IOF.